Shalom, Erev Tov. Estamos aqui para dar sequência, ao segundo bloco da quarta parte da palestra. Esse segundo bloco também com o nome de Rumores de Guerras e Guerras, E vamos falar hoje algumas coisas que vão demonstrar claramente, como a gente pode se iludir, lendo uma profecia e achando que aquilo significa algo e de repente não era o momento. Por exemplo, no livro de Daniel está escrito: sela esse livro, que ele não é para você nem para os próximos séculos, é para o tempo do retorno do Mashiach, quer dizer, um tempo antes do retorno. É o que eles chamam de tempos do fim, que é o final dessa segunda parte, vamos dizer assim, do plano de Yahu, para que possamos entrar na terceira, que é o milênio. Então, eu vejo a necessidade, quando eu estou querendo passar para vocês a realidade dos nossos dias, mostrar muitas coisas, como mostrei a questão das guerras desde lá de 2011 na Síria e na Ucrânia, Hoje nós vamos voltar mais para trás ainda, Porque vocês vão percebendo, como eu disse na última parte que nós fizemos, o plano não é miraculoso. O plano é material. O plano se utiliza dos homens. Aí você pode me dizer, mas sem intervenção divina? Não, com total intervenção divina, Como nós falamos a respeito da questão da soberania. Mas já está tudo predeterminado. E nós, nos últimos dias, teríamos mais capacidade e mais informações, para poder estar entendendo de que forma o Pai está trabalhando. Então existe a necessidade, muitas vezes, de se explicar coisas que aparentam estar fugindo do tema. Mas pode ter certeza que não. Nesse segundo bloco, nós vamos iniciá-lo, e eu peço ao Pai que me ajude nisso, para que eu possa ser tranquilo e possa falar de forma bastante inteligível, para que todos possam entender. Nós vamos estar falando de assuntos geopolíticos, políticos, econômicos. Eu sei que muita gente deve estranhar, por exemplo, uma pessoa que não tem nenhum conhecimento do plano de Yahu, ela deve realmente estranhar,
eu estar fazendo 4 palestras para falar dos próximos passos que nós vamos dar, né? E estar aqui falando de coisas que ocorreram há muito tempo. Mas vamos lá. Para iniciar essa parte, que o Pai me ajude, né? Me dando sabedoria, me dando palavras por intermédio do seu Espírito, que assim seja feita a vontade dele por intermédio de Yahushua HaMashiach. Então nós iremos ler com mais atenção as palavras de Yahushua nos versos 6 e 7 do capítulo 24 do livro de Mateus. Né? Lá nós vemos assim: e ouvireis de guerras e de rumores de guerras. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso tudo aconteça, mas ainda não é o fim desse sistema de coisas. Observem, aqui nós vemos, né, ele dizer: e ouvireis de guerras e rumores de guerras. Observem, eu fui buscar no dicionário, rumores, né, é um substantivo masculino que seria um murmúrio, um burburio, um ruído produzido por coisas ou pessoas que se deslocam. O rumor, por exemplo, é usado essa frase, né? O rumor das tropas dissimuladas na floresta, barulho de vozes, sussurros. Ouvia-se um rumor, né, nos últimos bancos da congregação, boatos. Há rumores de que a revolução vai estourar. Enfim, fofoca. Né? Então, ele diz: e ouvireis de guerras e de rumores de guerra. Olhai, não vos assusteis, porque é mister que isso aconteça. É mister que isso aconteça no sentido de que isso faz parte do plano. E Yahushua falava de notícias de guerras ocorrendo e de rumores, né, de uma grande guerra que poderia ocorrer. Mas ele diz que não nos assustássemos, pois isso teria que acontecer para o prosseguimento do plano de Yahu, para juntar as suas tribos, né, da sua nação Kadosh. Ele faz uma observação importante, né? Mas ainda não é o fim do sistema humano de coisas. Quer dizer, mais claro do que isso, né? Mas nós podemos ver que em certas pessoas isso não foi claro. Né? Já no versículo 7, ele fala de nações em guerra contra outras nações. Ele diz: porquanto se levantará nação contra nação e reino contra reino. Ou seja, ele está falando de guerras locais, né? Por exemplo, o país X contra o Y, o país B contra o A, né? E de guerras que envolveriam muitas nações ao mesmo tempo. Obviamente, né, isso ocorreu muitas vezes nos últimos 2000 anos, principalmente as guerras locais. Na segunda metade do século XIX, alguns homens tiveram pequenos insights, né, como nós já falamos, e puderam trazer à tona muitas verdades, né, que há muito se haviam esquecido. Porque o modelo de Roma, né, ele imperou de tal maneira na cristandade toda, né, que muita coisa foi esquecida. Né? Então, para nós vermos, por exemplo, que o modelo papal é dizer que a igreja é o reino já na terra,
para restaurar a paz, leva realmente, né, aos pregadores católicos e um futuro depois, né, os pregadores evangelicalistas, né, a não darem valor à questão da vinda do Mashiach ou do retorno do Mashiach, para que então começasse esse reino. É isso, na verdade. Mas algumas pessoas, né, alguns homens, né, como eu disse, tiveram alguns insights e puderam trazer muitas verdades, né, à tona, que há muitos haviam esquecido, né, e haviam se ensinado o erro no lugar delas. Como o próprio advento do Mashiach, quer dizer, o advento é o retorno, que passou a ser ensinado por Miriam. A não existência de um local de tormento chamado inferno, a não imortalidade da alma, a não ida aos céus e muitas outras coisas. Tá? Eu estou citando apenas para demonstrar que da metade do século XIX até o final dele, alguns homens tiveram esses insights. Mas como eles não tinham uma visão total, porque só no final, só aquela geração, né, que viria o fim desse sistema de coisas, teria, né, como está escrito no livro de Daniel, uma visão ampla de tudo, porque tudo já teria acontecido. Né? Então eles não tendo essa visão, não conseguiram realmente entender o que estava por vir. Apesar deles terem elucidado muitas coisas verdadeiras, colocando no lugar das mentiras, né? Eles deixaram de entender a profecia, deixaram de entender também as palavras do Mashiach, né? Olhai, não vos assusteis com os rumores de guerra, com as guerras, porque é mister que isso tudo aconteça, ou seja, isso vai acontecer de qualquer jeito. Mas ainda não é o fim desse sistema de coisas. Quer dizer, é um texto tão claro, eles não conseguiram entender. Bom, como já supracitado, né, guerras sempre ocorreram. Mas começaram então a surgir rumores, né, nos finais do século XIX, para início do século XX, de uma grande guerra. Nós sabemos porque nós estudamos a palavra e nós nos empolgamos muito com aquilo que nós vamos conseguir entender. E muitas vezes, né, nós temos que brecar, pedir a ajuda de Ruach HaKodesh, a ajuda de nosso Pai Yahu, para que nós não nos antecipemos, né? E falemos de coisas que não são cabíveis para o momento. Tá? Mas alguns, né, se adiantando e assustados, apesar do Mashiach dizer não vos assusteis, começaram a falar do retorno iminente do Mashiach. Existiram várias pessoas, né, fazendo isso, mas eu vou falar aqui sobre um que eu conheço bem. Não ele, né, porque ele faleceu, eu não era nem pó ainda. Charles Taze Russell. Bom, Charles Taze Russell, né, ele nasceu em Allegheny, no dia 16 de fevereiro de 1852 e morreu em Pampa no dia 31 de outubro de 1916. Ele foi um estudante da Bíblia, né, nós até já falamos dele, né, ele aprendeu alguma coisa com Miller, com os adventistas. Então ele foi um estudante da Bíblia e ministro cristão.
Juntamente com um grupo de estudiosos, né, da Bíblia, ele organizou uma associação cristã cujos membros eram conhecidos como estudantes da Bíblia. E mais tarde, né, ele formou uma Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia. Porque ele percorreu a Europa, ele percorreu muitos lugares, aquilo foi crescendo, né? As ideias dele, a forma de interpretação dele era muito diferente da usual e rapidamente se espalhou. E aí então ele fundou essa Associação Internacional dos Estudantes da Bíblia, ou como geralmente, né, falavam, era Estudantes Internacionais da Bíblia. Muitos grupos, né, foram fragmentados dessa associação. Pessoas que estavam junto com ele, que discordaram em algum ponto, como sempre, né? Então aí existe a divisão, não é isso? E forma-se outra denominação. E isso ocorreu durante e após, né, o falecimento de Russell. Alguns desses grupos deixaram de existir e poucos ainda estão ativos. Existe até um grupo que tem o nome de Estudantes da Bíblia, né? E dizem que os filadelfianos também saíram daí. Mas o grupo que atualmente é o mais conhecido, o mais falado e o maior, são os chamados Testemunhas de Jeová desde 1931. Vamos falar sobre a Primeira Guerra Mundial, para podermos entender onde Russell se adiantou. Observe, a Primeira Guerra Mundial, né, também conhecida como a Grande Guerra ou a Guerra das Guerras, né, isso é claro até o início da Segunda, foi uma guerra, vamos dizer, global, centrada na Europa, que começou em 28 de julho de 1914 e durou até 11 de novembro de 1918. O conflito envolveu as grandes potências de todo o mundo, que se organizaram em duas alianças opostas. Os aliados, com base na Tríplice Entente entre Reino Unido, França e Império Russo, e os impérios centrais, o Império Alemão e a Áustria, que era ligada à Hungria, que originalmente era a Tríplice Aliança. Era formada pelo Império Alemão, pela Áustria, Hungria e o Reino da Itália. Mas como a Áustria-Hungria tinha tomado a ofensiva, né, violando o acordo, a Itália não entrou na guerra pela Tríplice Aliança. Essas alianças, né, reorganizaram-se e a Itália acabou lutando pelos aliados. E expandiram-se com mais nações, né, foram se unindo outras nações, né, que entraram nessa guerra, tanto de um lado como do outro. Em última análise, né, mais de 70 milhões de militares, incluindo 60 milhões de europeus, foram mobilizados de uma das maiores guerras da história. Veja que nós estamos falando de 1914 a 1918. A população mundial era muito menor, né? Nós estamos falando aqui de um número de mais de 70 milhões de militares, incluindo 60 milhões de europeus. Tá? Mais de 9 milhões de combatentes foram mortos. Em grande parte por causa dos avanços tecnológicos que determinaram um crescimento enorme, né, na letalidade de armas. Mas sem melhorias correspondentes em proteção ou mobilidade. Foi o sexto conflito mais mortal na história da humanidade e que posteriormente abriu caminho para várias mudanças políticas, como revoluções, e muitas das nações envolvidas em tudo isso.
Bom, o grande erro de interpretação de Rússia foi o de não se aperceber que o próprio Mashiach assim disse que seria, mas que ainda não seria o fim dessa segunda etapa do plano de Yahu, né, para reerguer o tabernáculo caído de David. Adiantando-se ao fato, né, esses fatos todos, né, que ele estava vendo ocorrer, e demonstrando uma grande falta de visão, né, provinda de Yahu, ele declarou que o Mashiach retornaria em 1914. Quando não ocorreu o esperado retorno, né, ele então criou uma tese de que encontramos, né, na palavra, lá naquela parte que diz, né, assim como o relâmpago, né, todo olho verá, que isso significava que todo olho veria, todo olho do entendimento. Ou seja, ao invés de ele assumir o erro, ele quis dizer que o Mashiach estava na terra, mas que só o veria aqueles que tivessem o entendimento. Sem comentários, né? Para piorar a situação dele, né, nada modificou para o bem. Porque se ele tivesse conhecimento das profecias, ele saberia que se o Mashiach estivesse na terra, começaria a restauração de tudo, né? Mas nada modificou para o bem. Na verdade, as coisas se agravaram mais ainda, né? A Primeira Guerra foi o conflito mais mortal na história da humanidade e que posteriormente abriu seu caminho para várias mudanças políticas, como revoluções em muitas das nações envolvidas. Ou seja, onde estaria ocorrendo, né, o reinado milenar do Mashiach, que está regenerando todas as coisas? E a primeira ressurreição, que ocorre antes de iniciar o reinado? Aqui tem um quadro com uma foto, que são várias fotinhos, tá? Onde, na verdade, em poucas palavras, né, nós falamos a respeito do que ocorreu durante a Primeira Guerra. Sendo que seu desfecho, é claro, deu vitória aos aliados, né? Houve o fim dos impérios alemães, otomano e o austro-húngaro, né? Houve também a criação de novos países na Europa e no Oriente Médio. Transferência de colônias alemãs e das regiões do antigo Império Otomano para outras potências. Então, nós vemos que teve o acontecimento da Primeira Guerra, ele é uma realidade, não foi mentira, mas ele tinha a ver com os rumores de guerra, ele tinha a ver com as guerras, não com o fim. Eu creio que essa explanação já sirva, né, para o intento de demonstrar que realmente a Primeira Guerra não foi a última. Assim como previu Mashiach, muitas outras viriam mais adiante. Haverão guerras, haverão rumores de guerras, né? Se você quiser se aprofundar, né, nessa questão dos efeitos que ocorreram por causa dessa Primeira Guerra, e você vai ver que nenhum deles tem ligação à vinda do Mashiach, né? Eu pus aqui um link onde você pode ler um artigo muito extenso, onde fala de cada país que participou, de cada país que foi formado, do que aconteceu, da fome, enfim.
todas as notícias do pós-guerra. Bom, então assim nós ficamos vendo que não só o russo se enganou no que ele disse, né, como não era o momento que o entendimento iria chegar para os homens. Chegando em 1945, nós tivemos o quê? A Segunda Guerra Mundial. A Segunda Guerra Mundial foi um conflito militar global que durou de 1939 a 1945. Novamente envolvendo a maioria das nações do mundo. Desta feita, mais nações ainda. E incluindo todas as grandes potências. De novo organizadas em duas alianças militares opostas. Uma chamaram de aliados e a outra eixo. Foi a guerra mais abrangente da história, com mais de 100 milhões de militares mobilizados. Em estado de guerra total, os principais envolvidos dedicaram toda a sua capacidade econômica, industrial e científica a serviço dos esforços de guerra, deixando de lado a distinção entre recursos civis e militares. Marcado por um número significante de ataques contra civis, incluindo o Holocausto, e a única vez em que armas nucleares foram utilizadas em combate. Foi o conflito mais letal da história da humanidade, resultando entre 50 a mais de 70 milhões de mortes. Geralmente considera-se o ponto inicial da guerra como sendo a invasão da Polônia pela Alemanha nazista, em 1º de setembro de 1939, e subsequentes declarações de guerra contra a Alemanha pela França e pela maioria dos países do Império Britânico. E é uma palavra que eu não consigo quase nem lê-la, Diz assim, como Held, deve ser. E da Commonwealth. Alguns países já estavam em guerra nessa época, como a Etiópia contra a Itália, que já era a Segunda Guerra Ítalo-Etíope. Havia também já ocorrendo uma guerra entre a China e o Japão, em sua Segunda Guerra Sino-Japonesa. Muitos dos que não se envolveram inicialmente acabaram aderindo ao conflito em resposta a eventos como a invasão da União Soviética pelos alemães e os ataques japoneses contra as forças dos Estados Unidos no Pacífico, o tal ataque de Pearl Harbor. E em colônias ultramarítimas britânicas, que resultou em declarações de guerra contra o Japão pelos Estados Unidos, Países Baixos e novamente o Commonwealth britânico. Eu fiquei com essa palavra na cabeça e falei, o que significa essa palavra? Eu não gosto de ler uma coisa que eu não sei o que quer dizer, que eu não sei o que significa, ela não me transmite nada. Então eu fui procurar no dicionário. Então, Commonwealth, Commonwealth, substantivo masculino. Primeiro, a Comunidade Britânica de Nações, associação da Grã-Bretanha com outros países independentes, ex-domínios ou ex-colônias, que em sua maioria professam fidelidade no sentido mais moral do que histórico e simbólico do que propriamente jurídico, ao soberano inglês, geralmente escrito com a sua inicial com letra maiúscula. Então isso quer dizer essa palavra. Segundo, comunidade,
né, britânica de nações, conceito anterior à descolonização e continuado depois. Então aí está a resposta da palavrinha que me deixou encucado. Essa guerra terminou com a vitória dos aliados em 1945, alterando significativamente, né, vamos dizer, o alinhamento político e a estrutura social mundial. Houve uma reviravolta, né, de poderes, enfim, né, tudo mudou. Enquanto a Organização das Nações Unidas, né, a ONU, estava sendo estabelecida, né, para estimular a cooperação global a evitar futuros conflitos desse tipo. Enquanto isso ocorria, a União Soviética e os Estados Unidos emergiam como superpotências rivais, preparando o terreno para uma guerra fria que se estenderia pelos próximos 46 anos. Essa Guerra Fria durou de 1945 a 1991. Nesse inteirinho, a aceitação do princípio, né, de autodeterminação acelerou movimentos de descolonização na Ásia e na África, onde grande parte dos povos ali eram dominados pelos ingleses, pelos alemães, pelos sei lá quem, né, os americanos e outros. Então começou a haver uma descolonização na Ásia e na África. Enquanto a Europa Ocidental, né, dava início a um movimento de recuperação econômica e integração política. Em poucas palavras, né, a Segunda Guerra Mundial foi decorrente de um conjunto de fatores e uma profunda crise econômica e grandes tensões políticas. Será que nós estamos vendo isso? Uma grande e profunda crise econômica e grandes tensões políticas e sociais? Aqui diz, em várias partes da Terra, isso na Segunda Guerra. E hoje? Pode-se dizer que em todas? O país que vivemos está vivendo assim. Nessa conjuntura, né, despotaram regimes totalitários. Despontaram. Sobretudo na Alemanha, na Itália e no Japão. A ideologia expansionista de tomar o poder, né, principalmente dessas potências, levou-as, né, a se apetrecharem, né, militarmente. Nasceu assim um clima de tensão internacional que ficou marcado por várias ações belicistas. E mesmo com o término dessa guerra, nós temos que entender que foi dado prosseguimento essa questão deles quererem, né, o expansionismo, né, deles quererem ter o poder sobre outros países, as grandes nações, né, começou a gerar conflitos em todas as partes do mundo. Mesmo quando terminou a Guerra Fria em 91, de lá para cá só se vê conflitos. Então se tem notícias de guerras. Esse ano passado, de 2017, e o de 2016, eu acompanhei diariamente um jornal chamado Sputnik. Ele é um jornal russo e claro que deve ter mentiras ali também, né? Nós não podemos confiar no homem, né? Maldito homem que confia no homem. Mas com certeza ele é muito mais sério do que qualquer outra mídia
né? Tanto que ele foi proibido até de estar no Twitter. Chama-se Sputnik, o jornal, e RT, a TV. Aqui eu coloquei mais fotinhos, né? Para poder demonstrar, né, algumas coisas que ocorreram num pequeno quadrinho aqui, né? Então a data foi 1º de setembro de 1939 a 2 de setembro de 1945. O local: Europa, Pacífico, Atlântico, Sudeste Asiático, China, Oriente Médio, Mediterrâneo, Norte da África e brevemente na América do Norte e do Sul. Desfecho: vitória dos aliados. Dissolução do Terceiro Reich, né, que era a Alemanha, né, nazista, do Império do Japão e do Império Italiano. A criação das Nações Unidas, a ONU, estabelecimento, né, dos Estados Unidos e da União Soviética como superpotências, os dois, né? E, é claro, marcado também, essa data de 45, o início da Guerra Fria. Então, observe, meus irmãos, crendo também que o que eu disse aqui a respeito da Segunda Guerra seja necessário para o escopo, né, do nosso estudo, eu vou encerrar aqui os depoimentos, né, da Segunda Guerra. E novamente eu coloco um link aqui, quem quiser se aprofundar mais a respeito, né, dos conflitos e principalmente o que é importante, os efeitos, né? Porque a gente fala, porque houve o Holocausto, porque houve não sei quantos milhões de mortes, porque houve não sei o quê. Mas o que isso gerou mundialmente, né? Será que hoje estamos colhendo ainda rebarbas dessa guerra? O que vocês acham? Então eu pus um link aqui para quem quiser se aprofundar na Segunda Guerra, esteja à vontade. Observem tudo isso, né, que nós estamos falando, como nós falamos sobre 2011, né, para cá, e agora nós estamos falando lá de 1945. Isso tudo é para a gente entender o que gera uma grande guerra. E o que uma grande guerra, né, nos traz como herança. Então nós temos que nos aperceber de que nós estamos à beira do final do sistema de coisas. É claro que ainda vou falar mais coisas antes. E depois, no último bloco, nós vamos estar falando de que forma, né, a Bíblia nos mostra, com exemplos e com palavras, dizendo faça isso, como deveremos agir no momento, né, que eclodir, né, isso que está sendo preparado já há 6 anos, na hora que se explodir. Então eu vou deixar isso para o bloco 3, para que a gente possa falar a respeito dos assuntos mais calmamente e para que haja um entendimento do que nós estamos dizendo. Em nome de Yahushua HaMashiach,
Vamos então prosseguir agora com o terceiro bloco. Eu desejo shalom a todos.